Olá, seja muito bem-vindo à jornada do terapeuta consciente. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o terapeuta que tem dificuldade na hora de cobrar os seus clientes, de cobrar o valor devido, o valor justo pelo seu trabalho. Se você ainda não se inscreveu na jornada, se inscreva agora mesmo aqui pelo link que está na descrição para você não perder nenhuma aula e nenhum dos avisos, tá? Então vamos lá falar desse terapeuta tão comum que tem a dificuldade de valorizar o seu trabalho, colocar esse valor em um preço e conseguir cobrar esse preço pelo seu serviço. Bom, de onde que vem essa dificuldade? Ou esse terapeuta não conseguiu ter clareza do valor que ele entrega, talvez ele mesmo não tenha confiança no resultado do seu trabalho, ele não tem uma autoconfiança, ou seja, por mais que ele tenha uma técnica muito boa, que ele tenha treinado muito a aplicação daquela técnica, ele acredita que o que ele faz não é bom o suficiente. Então, tudo o que ele fizer não vai ser o suficiente. Então, isso está relacionado a uma insegurança também. Ou pode ser aquele terapeuta que tem a figura do bonzinho. Então, ele tem essa imagem e ele quer sustentar essa imagem da pessoa que ajuda, que está muito preocupada com os outros. E muitas vezes isso esconde uma dinâmica bem doentia. Então, é preciso prestar muita atenção nisso. Porque quando esse terapeuta não consegue cobrar pelo trabalho dele, ele não está conseguindo ter um retorno adequado para ter uma boa qualidade de vida, para ter tempo para estudar e para se dedicar àquele trabalho. E então ele já vai fazer aquele trabalho com uma certa dificuldade, vai afetar sim a qualidade do serviço que ele está entregando. E ele está tendo um ganho. Ele não está recebendo em valor monetário, mas ele está recebendo em um ganho indireto, que é sustentar essa imagem de pessoa boa, de pessoa que ajuda, de pessoa que agrada. E muitas vezes aí tem uma dificuldade em dizer não, uma dificuldade em se expressar, expressar quem eu realmente sou, o que eu realmente quero, o que eu realmente tenho a oferecer. Então é uma máscara que a pessoa se encaixa ali de ser a boazinha. É uma estratégia de sobrevivência, tá? Então, pode ser essas duas situações, onde a pessoa não enxerga o seu próprio valor, não confia verdadeiramente no seu trabalho, ou quer sustentar essa imagem de boazinha e com isso ter os seus ganhos. Pode ser que você se identifique com as duas situações, tá? E o que está por trás disso, né? Qual que é a dinâmica que causa isso? Qual que é a raiz? Bom, esse terapeuta, ele tem uma estratégia infantil de lidar com a realidade, tá? Então, essa estratégia infantil, ele primeiro precisa tomar consciência disso para então conseguir modificar isso e cobrar devidamente o valor justo pelo seu trabalho e conseguir prosperar. E qual é essa estratégia infantil? Bom, primeiro de tudo é não conseguir dizer não, querer agradar, buscar a aprovação das pessoas, tá? Isso geralmente no caso daquele terapeuta que quer ser o bonzinho. O que aconteceu com essa criança lá atrás? Geralmente, essa criança foi um filho parental. O que é um filho parental? É um filho que nasce naquele sistema familiar e já tem que assumir algumas responsabilidades de adulto. Então já tem que cuidar de alguém, já tem que cuidar dos irmãos, já fica ali preocupado com os conflitos dos pais, com as brigas, com as questões financeiras. Então, por mais que aquela criança não tenha condição de resolver todos aqueles problemas, ela se sente nessa responsabilidade. E muitas vezes o que ela faz? Ela não quer dar trabalho, então ela se torna a boazinha, a prestativa para sobreviver naquele ambiente. E isso é uma estratégia que a criança pode utilizar e se ela não tomar consciência disso, ela cresce utilizando essa mesma estratégia para se sentir aceita. E aí vai ter uma dificuldade de se expressar, de se colocar, de se posicionar e uma dificuldade em ser vista como alguém que tem limites, como alguém que cobra sim um preço por aquilo que oferece. A criança boazinha, para se encaixar, ela faz tudo buscando
amenizar a situação, ela não faz as coisas esperando um retorno. O retorno dela é não criar mais confusão, tá? Então, precisa aí o terapeuta olhar para esse passado, identificar se tem alguma dinâmica parecida, tá? Pode ser que tenha algumas variações dessa história. Por exemplo, uma criança que foi muito reprimida, onde ela entendeu que tudo que vem dela não tem valor, ou seja, tudo que ela fazia era criticado a todo momento. Ela passa a entender que nada do que ela faça pode ser positivo. E aí, por mais que ela estude muito, que ela se esforce muito, que ela tenha um ótimo serviço, ela não consegue enxergar dessa forma. Então, na hora de falar o preço do atendimento, né, depois que essa criança cresce, se torna um adulto, ela tem muita dificuldade em enxergar o valor daquilo. Ela não consegue ter a segurança de falar, olha, esse é o valor e você tem que pagar para receber esse benefício. Porque lá no fundo essa noção de valor está muito confusa dentro dela. Então, é importante que o terapeuta identifique as suas dinâmicas doentias, identifique qual que é o caso, o que está acontecendo, será que é uma necessidade de agradar, de se encaixar, será que é uma dificuldade de enxergar o seu valor? Pode ser também que esse terapeuta não tenha uma confiança no seu conhecimento e na sua técnica, e pode ser que isso seja verdadeiro, pode ser que ele realmente precise aprimorar mais, buscar mais conhecimento, mas é importante avaliar qual que é o problema, o que está acontecendo para que esse terapeuta não consiga cobrar devidamente. Então, começa a pensar aí qual que é a tua situação e qual que é a raiz, o que está por trás disso, porque esse é o primeiro passo para você encontrar uma solução, tá? Então a solução está em identificar qual que é a dinâmica, qual que é a estratégia infantil que talvez você ainda esteja utilizando sem nem ter consciência disso, para que você possa mudar. E se você quer saber mais sobre isso, sobre essas dinâmicas ocultas que trazem todos esses problemas para os terapeutas, não perca as 3 aulas ao vivo, tá? Além de você entender sobre esses problemas, você vai entender melhor sobre as soluções, né? Qual que é o caminho de solução? Então, nos dias 24, 25 e 26 de maio, eu vejo você ao vivo nas 3 aulas, tá? Para a gente aprofundar todos esses assuntos, tá? Se inscreva e não perca, eu vejo você lá.